Bom dia! Vamos dar início à nossa 13ª aula de História e hoje nós estaremos fazendo a abertura do 6º capítulo do nosso livro e iremos falar hoje sobre a Mesopotâmia, né? Para iniciar falando sobre a Mesopotâmia, vamos falar o significado, falar sobre essa palavra Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia, ela foi criada pelos gregos antigos para designar a civilização que vivia entre os dois rios, que era o rio Tigres e o rio Eufrates. Mesopotâmia em grego quer dizer meso, significa no meio, e potamos é rio. Portanto, Mesopotâmia é aquele que estão entre os rios, ou também terra entre os rios. Mesopotâmia também ficou conhecida como o berço da civilização. A Mesopotâmia é uma das primeiras civilizações, por isso é conhecida como o berço da civilização. Foi lá onde houve o desenvolvimento da civilização. Ela foi desenvolvida entre os rios Tigre e Eufrates, atualmente onde é o território da Síria e principalmente do Iraque. Seu surgimento se deu por volta do ano 5000 a.C. Atualmente, o Iraque, ele ocupa a maior parte do território da Mesopotâmia. A vegetação e a habitação. Na Mesopotâmia, há pouca vegetação e o clima é quente e seco durante todo o ano. Mas eles faziam o quê? Para superar esses desafios, usavam a água dos rios Tigre e Eufrates para irrigar as plantações, irrigar a terra para a partir daí cultivar as plantações, as plantações dos alimentos e também para abastecimento das casas e para os animais. Ao longo de aproximadamente 4.500 anos foi habitado por diversos povos, que ora viviam em harmonia, ora entravam em conflitos, se confrontavam. Entre eles podemos citar os sumérios, os acádios, os amoritas e os assírios e também os caldeus. Vamos falar um pouco sobre os sumérios e os acádios. As primeiras cidades da Mesopotâmia originaram das aldeias, onde a população cresceu e seus habitantes diversificaram seus ofícios, ou seja, eles diversificaram suas profissões, seu trabalho, para poder atender às necessidades também das pessoas e assim ocorreu um grande desenvolvimento. Foi o caso, por exemplo, de Ur, Uruk, Nippur, Lagash, e também de Eridu, que surgiram ao sul da Mesopotâmia, na Suméria, por volta de 4000 a.C. Essas grandes cidades, elas eram chamadas de cidades-estados. Por que essas grandes cidades bem desenvolvidas eram chamadas de cidades-estados? Cada uma dessas cidades, elas tinham um governo próprio e eles eram independentes. Por isso, os historiadores denominaram como cidades-estado. As cidades-estados, elas possuíam uma divindade e também possuíam um único rei. Possuíam uma divindade e um rei. O rei, ele era visto como servidor da divindade e governava a partir de um palácio. E o palácio, gente, ele era tido como uma grande importância social, pois ele, além de ser a sede do governo, ele era também o centro do poder e da riqueza.
Vamos falar um pouco sobre esse monumento religioso. O que era esse monumento religioso? Os zigurates. Era uma espécie de templo construído pelos assírios, babilônicos e sumérios. E tinha um formato de uma pirâmide, porém, com a presença de uma espécie de degraus. Sua função religiosa era muito importante. Por que essa função era importante? Pois os antigos mesopotâmicos acreditavam que os zigurates servia de moradia para os deuses. E eles também acreditavam que, construindo o zigurate, eles iriam estar aproximando, né, os deuses da sociedade, e está trazendo os deuses para mais próximo, porque era a moradia deles. Logo, somente dentro dos zigurates só poderia entrar lá dentro das partes internas, né, dos zigurates, só entrava os sacerdotes. Esses zigurates, observe, esses zigurates, eles tinham de 3 a 6 degraus, andares. Observem aí nesse aí, que vocês podem contar, tem, 1, 2, 3, 4. Eles eram construídos de pedras ou de tijolos cozidos ao sol. A entrada era feita através do topo do templo. Vocês estão vendo aí, bem no centro era feita a entrada. A saída, né, o acesso para sair, ocorria através de uma rampa que era construída construída ao lado das paredes externas dos zigurates. Observe aqui era a entrada. Aqui é a entrada e a saída era aqui, Vamos falar um pouco da escrita. A história da escrita começou na antiga civilização mesopotâmica, que hoje é o atual Iraque, por meio dos povos, dos sumérios, né? Foram os sumérios que começaram esse processo da escrita, que também não foi nada fácil, né? E não foi uma coisa a curto prazo, foi muito a longo prazo. Essas pessoas desenvolveram a escrita chamada escrita cuneiforme, que foi por volta do ano 4000 a.C. Eles iniciaram o processo da escrita usando a argila, né? Usando a argila e a cunha, que era uma espécie, uma ferramenta de metal ou de madeira dura, um formato de um prisma. Vocês podem ver bem aqui, Eu baixei aqui 2 para vocês olharem, de madeira e de metal, né? E aqui são os escribas fazendo os sinais escritos. Gente, e não era fácil, certo? No início, apenas os sumérios conseguiam decifrar esses códigos, esses sinais, né? Mais de 2000 sinais, e só eles conseguiram decifrar, né? Essa escrita. Como era essa escrita. Depois, outros povos foram adaptando a partir da necessidade de registro, da questão do comércio, do surgimento das leis. Aí eles foram começando a conhecer e aprimorar essa escrita, e foi sendo aprimorada por vários povos até a gente chegar à nossa escrita hoje atual. As leis. Falar um pouco das leis, né? Código de Hammurabi. Embora este não seja o primeiro conjunto de lei escrita, o Código Hammurabi é um dos mais conhecidos. Ele cria normas e leis, né, em diversos campos da vida social e estabelece penalidade correspondente para o que se considerava crime naquela época. Então, o Código de Hammurabi é um conjunto de leis criada pelo 6º rei da Suméria, que é o Hammurabi, da primeira dinastia babilônica, no século 18 a.C. Na Mesopotâmia, é um dos códigos baseado na lei do Talião,
né, que representa uma dura retaliação do crime praticado e de sua pena. Essa lei de talião é a lei a qual, né, está baseada lá. Ela pode estar resumida no famoso versículo encontrado do livro de Levítico, que diz: olho por olho, dente por dente. Isso quer dizer que todo crime cometido teria uma punição proporcional àquele crime. Os assírios. Os assírios, conhecidos por seu militarismo, crueldade, a civilização assíria reinou em parte da Mesopotâmia entre o ano 1300 a.C. a 612 a.C. Então, os assírios, eles foram conhecidos pela o militarismo, a maldade, a crueldade. Mas apesar deles fazer maldade, crueldade, serem mesmo bastante perversos com os povos dominados, logo esses povos, eles se rebelavam contra os assírios. Os caldeus se apoderaram das imensas áreas, constituindo o segundo império da Babilônia, e deram início às obras urbanas nas ruas, jardins, muralhas, templos, palácio e também os jardins suspensos que ficava na Babilônia. Porém, não há provas, né, escrita e nem arqueológica desses jardins suspensos, né? Mas segundo a história existiam esses jardins. Eles foram grandes construtores, né, organizadores das cidades, os caldeus. Ficaram conhecidos por essa grande marca. Com relação à economia na Mesopotâmia, os povos mesopotâmicos dedicavam-se principalmente ao comércio e à agricultura. As atividades complementares também eram desenvolvidas como, por exemplo, o artesanato, a fabricação de tecido, a metalúrgica e a confecção de joias. As principais atividades desenvolvidas era a agricultura. O que eles desenvolviam na agricultura? Na agricultura, eles trabalhavam com o cultivo de cevados, né? Cevada. Para que era essa cevada? Para a produção de cerveja, trigo. Então, eles trabalhavam também na agricultura com esses cereais. E já na pecuária, eles trabalhavam com a criação de boi, burro, carneiro, patos, ganso, e era bastante desenvolvida. O comércio também era muito desenvolvido. E a produção artesanal? A produção artesanal era voltada para fabricação de tecido, armas, joia, objetos de metais. Como era a sociedade e o poder? A sociedade era dividida em 4 classes sociais, onde a classe mais alta era a do rei, que estava no comando de tudo. Depois do rei, a autoridade. Depois do rei, eram os sacerdotes, os nobres e os militares. Após os nobres, os militares e os sacerdotes, eram os comerciantes, os escribas e o artesão. E a última classe social eram os camponeses e os escravos. Era a classe social maior, que tinha um trabalho mais pesado e que era a classe social também mais baixa. Agora a gente vai para a atividade, né? Escreva e responda a atividade do livro. Página 103, as questões 1, primeira, segunda e terceira. Página 104, questão 5 e a página 105. Vamos responder. Vamos colocar, ponha a preguiça para correr, tenha um bom dia, pegue o seu livro e responda a sua atividade. Coloque essa preguiça para ir embora, tá bom? Uma boa atividade para vocês e qualquer dúvida é só me chamar no meu PV.